lá. Hoje eu queria conversar com vocês sobre algo bastante simples, mas eu espero que seja mais uma forma de nós nos lembrarmos de coisas essenciais. Eu acredito muito, tenho tido essa percepção, espero que não seja só comigo, que os anos que virão vão exigir de nós que nós tenhamos bons fundamentos, não só teológicos, né, saber das coisas, mas bons fundamentos para direcionar a nossa vida e para solidificar aquilo que nós cremos. Nós vamos ser desafiados mais e mais, não só naquilo que nós cremos, mas na forma como nós nos portamos ou na forma como nós nos relacionamos com as pessoas. Os tempos que nós vivemos são tempos de desconstrução daquilo que são valores absolutos. Vocês sabem muito bem disso. Nós vivemos tempos, o que o pessoal chama de pós-modernidade. É um tempo onde ninguém tem a verdade mais. Nada é verdade. A verdade é o que eu quero. A verdade é que eu decido. Essa é a mentalidade do tempo que a gente vive. E é um tempo também onde é assim, desde que eu não incomode ninguém, eu posso fazer o que eu quiser. Então, são tempos de fundamentos e verdades relativas. Nós poderíamos aqui, se pensando dessa forma, não sei quantos estão aqui hoje, mas suponho que seja 30 pessoas, 20 pessoas, seriam 30 cabeças diferentes. Já pensou que legal que vai ser o mundo no futuro, assim, cada um fazendo o que quer? E nós sabemos que nós somos chamados para alguns valores que o Senhor nos dá. Eu não quero falar desses valores hoje, nós temos falado de uma forma indireta sobre eles. Eu quero falar sobre o caminho do discípulo. 3 coisas que talvez eu considero muito básicas para a gente seguir nesse caminho com o Senhor. Hoje nós comemoramos também, muitas igrejas comemoram a Reforma Protestante, não é? É uma data interessante, né? Porque fez um marco entre uma forma de fazer igreja e de se relacionar com a Bíblia e uma forma de viver a vida cristã. A Reforma Protestante trouxe alguns elementos fundamentais. Um deles, a gente chama das solas, né? Sola fé, somente a fé, né? Somente Deus. São 5 solas. E a sola que eu queria usar hoje, lembrando da reforma, aproveitando a data, aí é a sola fé, sola fide, que é somente a fé. Somente a fé pode nos levar pelo caminho do discípulo até o fim, do início ao fim. A fé é algo essencial para a vida do cristão, mais do que às vezes a gente se dá conta. Mais do que às vezes a gente imagina. Nós precisamos de fé para crer, nós precisamos de fé para viver, nós precisamos de fé para permanecer, é tudo pela fé e pela fé somente. A fé é algo que nós nem temos, é dom de Deus. É Ele que nos dá a fé. Nós somos assim tão incompetentes em algumas coisas que nem para crer nós prestamos. Pronto, falei. Eu ia segurar, mas eu acabei falando. E tudo bem, porque Deus é bom, Deus é gracioso. Ele olha para nós e fala, eu quero um relacionamento com essas pessoas. E eu vou trazer a eles fé, para que eles creiam, vou chamá-los. Nosso mundo anda muito confuso, gente. Para onde você olha, você vê confusão. É confusão relacional, é confusão de pensamento, é confusão de ideia. Como é que nós vamos sobreviver nos próximos tempos? Eu não sei, mas eu sei que nós precisamos de fé. E eu sei que nós precisamos, ao final da nossa vida, ter tido uma vida que foi baseada na fé. Vamos ler aqui Hebreus 11, para a gente ter uma ideia melhor do que a gente está falando. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Acho que se der a gente vai ler vários textos. O caminho do discípulo, guarde isso porque isso é o nosso ponto central aqui. O caminho do discípulo é um caminho de fé. Isso parece meio óbvio, mas a minha impressão é que muitas vezes nós não percebemos disso, nós estamos só vivendo. Nós estamos só vivendo, e a fé é uma coisa abstrata, que nós falamos e comentamos, mas a gente não presta atenção o valor e a importância da fé. Vamos ler juntos aqui? Nós vamos ler o versículo 1 ao 3, e depois do 8 ao 19. Diz assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Por meio de quem? Da fé. Pela fé, entendemos que o universo foi formado. Como é que a gente entende como que o universo foi formado? Pela fé.
Então vai dar para provar como é que o universo foi formado? Não. Nós vamos fazer descobertas, né? Nós vamos estudar. Deus nos deu inteligência, capacidade para investigar, para pesquisar. Mas, em essência, nós não vamos descobrir tudo. Algumas pessoas da área científica, sempre, que normalmente não creem em Deus também, falam para mim assim, não, mas tudo isso é questão de tempo. Eu falei, quanto tempo? Não, no máximo mais uns 5.000 anos a gente descobre tudo. Eu falei, você está de brincadeira? 5.000 anos? E você acredita que nós vamos descobrir tudo? Eu acho que você vai descobrir muita coisa. Eu falo para essas pessoas, às vezes, até assim, cara, você vai descobrir até um ponto onde Deus se revelar e não tem mais o que descobrir, aí Ele aparece para você. É isso que você vai chegar. Porque Ele é a verdade final. Então, conforme você descobre verdades parciais, através, né, da sua pesquisa, muito bom. A expectativa do Pai é que, quando você descobre uma coisa nova no universo, você dá glória a Ele. Fala, Deus, que coisa maravilhosa, esse planeta que eu achei aqui. Há 20.000 anos-luz. Daqui, sei lá, não existe esse planeta, viu? Não estou sabendo, não. Mas é isso, pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. E aí continuamos no 8, e aí onde eu quero chegar. Pela fé, um camarada chamado Abraão, quando chamado, obedeceu. E dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. De novo, igual semana passada, vai formando a figura na sua cabeça. Esse camarada foi chamado, pela fé ele seguiu, obedeceu, dirigiu-se a um lugar que receberia mais tarde. Pela fé, versículo 9, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Agora pensa, quem era esse Abraão? Esse Abraão era de fato um cara de fé, porque ele saiu sem rumo, crendo nesse Deus que se revela de uma forma que nós não entendemos completamente, mas que nós o reverenciamos, nós nos entregamos a Ele pela fé. É pela fé. Abraão creu sem ter nada concreto. É um chamado para uma vida onde você não vai receber um manual para a vida antes da hora, para os seus passos. Esse texto é muito interessante, que se você ver aqui, parece muito, mas muito com a dos discípulos. Abraão, um homem chamado pela fé para peregrinar numa terra estranha. Você se sente estranho de vez em quando nesse mundo? Porque se você não se sente estranho nesse mundo, eu pediria a você, começa a orar e jejuar, irmão. Tem alguma coisa errada. Porque a gente vai se sentir estranho nesse mundo à medida que nós conhecemos a palavra de Deus. Nós somos peregrinos. Nós temos uma outra pátria. Se tiver tudo de boa com a gente, com o mundo, como ele funciona, e eu estou dizendo que o mundo está muito complicado hoje e vai ficar mais complicado. Estou avisando vocês. Mas ele já foi complicado em outras épocas, e isso são coisas que acontecem na história humana. Mas nós estamos vivendo agora. Então é agora que a gente precisa se firmar e entender a nossa vida pela fé como discípulo no caminho que nós estamos indo, como peregrinos numa terra estranha. Aqui o texto comenta ainda de Isaque e Jacó. Eu gosto de pensar aqui já envolvendo nossa família, nossos filhos. O tempo, às vezes o tempo de estranheza, o tempo de dificuldade, de onde a fé é muito essencial, normalmente não atinge só a nós, mas vai atingir a próxima geração. E talvez a próxima geração. Nós estamos preparando as próximas gerações para terem um caminho de fé? Ou quando as coisas ficarem bem estranhas, eles vão sair do caminho? Sério isso? É uma preocupação que eu tenho. Nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, nós estamos formando pessoas que vão entender e vão viver o caminho da fé no mundo estranho, como peregrinos. Eles vão ser desafiados, porque a nossa caminhada é pela fé. E as pessoas querem viver por aquilo que elas sentem. As pessoas querem viver por aquilo que elas acham que elas são, por aquilo que elas acham que elas entendem do mundo e da vida.
Há muitas vozes querendo tirar-nos do caminho do discípulo, do discipulado. Até onde eu falei que a gente ia ler? Até o 19. Nossa, é bastante, né? Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho. Pela fé, coisas impossíveis foram acontecendo. No tempo de Deus, no jeito de Deus. Porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Versículo 13, todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Ixi, tem mais essa ainda. A gente pode andar pela fé e talvez não seja nessa vida que nós vejamos as promessas de Deus, mas elas não deixam de ser verdadeiras. Jesus não disse, eu vou voltar? Quanto tempo faz nós estamos esperando? Isso não torna a promessa de Jesus menos verdadeira, mas exige de nós uma caminhada de maior fé, de continuar crendo. Há muito que aprender com a caminhada de Abraão nesse sentido, muito similar. Versículo 14. Não, desculpa, ainda estamos no 13. Morreram sem receber o que tinha sido prometido, viram-no de longe, e de longe o saudaram. Olha que texto louco, né? Você já deu tchauzinho para o futuro? Não. É isso que ele está falando aqui. Alguém com fé, que está tão envolvido com aquilo que Deus prometeu e crê que ele é capaz, simbolicamente, obviamente, de falar assim, cara, lá, Jesus vindo. Ele consegue ver pelos olhos da fé e crer nessa promessa a ponto quase de saudar. Eu sei que isso é concreto, embora eu não veja. Eu vejo pelos olhos da fé. A fé é a certeza das coisas que ainda não existem. Eu gosto demais da explicação, uma vez que John Wimber deu, que ele falava assim, é como se você visse, Deus promete a você, sei lá, exemplos são complicados às vezes, nessa área. Mas vamos falar do que? Na Nova Jerusalém, que desce do céu. É como se você olhasse com os olhos da fé e você vê a Nova Jerusalém na mão de Deus. Está lá na outra dimensão, está no mundo, né, espiritual onde Deus está, onde Deus habita. Você vê, não está aqui, mas ela já existe. Isso é crer, isso é ter os olhos da fé. É enxergar algo, crendo na promessa, porque é fiel aquele que disse e que fez a promessa. E você vê, eu sei que isso vai acontecer no tempo de Deus, porque Ele disse. Isso é a tradução de fé no texto de Hebreus. De longe saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Gente do céu, que dificuldade nós temos para nos reconhecermos como estrangeiros e peregrinos nessa terra. A gente acha que a gente faz parte daqui. E por isso a gente quer conquistar as coisas daqui. Por isso a gente quer viver bem aqui. E a gente prioriza as coisas daqui. E aí, quando dá tempo, a gente prioriza as coisas de lá. Mas deveria ser o contrário. Porque eu estou vendo aquilo que virá. Reconheço que sou estrangeiro e peregrino nessa terra. Porque Deus tem um chamado de fé. E Ele me chamou para ir para algum lugar. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. Vamos terminar aqui essa parte de Abraão. Pela fé, versículo 17, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. É mais ou menos igual... Além de ser difícil crer na promessa, quando ele tem a promessa, ele está disposto a se livrar da promessa. Esse é o tanto que Abraão crê em Deus, quando Deus diz as coisas para ele. Deus, mas essa é a promessa, tem uma coisa errada, o senhor não está raciocinando bem. O senhor fez uma promessa, a promessa chegou. Isso é um milagre, Deus. O senhor está ligado que é um milagre? Eu tenho um filho nessa idade, mas agora o senhor quer que eu faça o quê? Me livre da promessa? Vamos fazer como esse negócio depois? Como assim descendência?
Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. Abraão já tinha visto um morto se ressuscitar? Até onde eu sei na história de Abraão, não tem nada que me dê essa pista. Mas ele era um homem de fé. Ele estava imaginando, se Deus disse que através de Isaque vai haver uma descendência, ainda que eu tenha que sacrificá-lo, Deus fará alguma coisa a respeito disso. Deus fará alguma coisa a respeito disso. Abraão levou em conta, então, que Deus podia fazer qualquer coisa, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Até aqui a história de Abraão. Eu creio, irmãos, que a história de Abraão aqui é muito significativa para nós, para entendermos o caminho do discípulo. Eu listei 3 coisas que me chamaram a atenção quando eu estava pensando sobre isso. A primeira coisa, nós vamos encontrar em Gênesis 12, capítulo 1 a 4, é o chamado de Abraão. Você pode abrir aí se você quiser, nós vamos só relembrar, tá? Porque a história de Abraão foi resumida ali no texto de Hebreus. Mas a primeira coisa, guarde aí, lembre-se disso, é o chamado. Deus é quem chama Abraão e dá a ele uma ordem, dá a ele um propósito. Mas esse propósito, do ponto de vista humano, é bastante incerto. Ele não diz nem para onde, ele diz, eu vou te levar para um outro lugar. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Notaram aqui a gramática da língua portuguesa? O verbo está no futuro, que eu lhe mostrarei. Então você sai agora e você sai sem saber para onde você vai. Pega o seu carro, enche de gasolina, mira para um lado aí nas rodovias e vai. É isso, basicamente, que Deus pediu para Abraão. Sai da tua parentela, deixa os que você ama, deixa os seus queridos e vai. Onde é que nós vemos algo muito similar a isso? Nos evangelhos. Se você ler Lucas 5:27, por exemplo, é o chamado de Jesus para Levi. Vem e segue-me. Foi assim que Jesus fez? Vocês percebem um paralelo? Jesus fazendo mais ou menos com cada um de nós e com os discípulos o que ele fez com Abraão. Jesus disse para os discípulos muito mais do que vocês serão pescadores de homens, e aliás ele falou isso para Pedro, que era pescador, mas não necessariamente falou isso para Levi. Ele só disse, vem. E assim como Abraão, Levi tinha uma vida boa ali em Israel. Aliás, dos judeus ali, Levi era um dos que tinham a vida melhor, confortável. Ele recebia bastante grana para fazer o trabalho traíra que ele fazia. Os judeus viam ele como um traidor, porque ele cobrava os impostos em favor de Roma. Sem rumo. Sem rumo. Deus nos chama para uma direção que nós não sabemos todas as coisas. Ele apenas nos chama. Quando nós nos convertemos, quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós nos empolgamos e a gente começa a andar com Ele. É bem mais fácil nesses primeiros passos. Você não quer nem saber, qualquer coisa que parecer, estou dentro. Mas aí vem a segunda parte. Você sai de uma vida tranquila, sai de uma vida onde você tem um certo controle das coisas, e aí Deus, como Abraão, pede a você sacrifícios. Você começa a perceber que você tem que deixar coisas de lado. No caso de Abraão, foi o seu filho, a promessa do Senhor para ele. No caso dos discípulos, o que aconteceu? De forma muito similar, Jesus de novo disse para eles, olha, se vocês não deixarem pai, mães, deixe os mortos enterrar os seus mortos. Ele disse claramente que nós precisamos fazer escolhas. Na nossa caminhada com Deus, no caminho do discípulo, escolhas serão importantes e acontecerão vez após vez. Mateus 19:29, ó, dá uma olhadinha aí. Olha o que Jesus diz aos discípulos.
E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Não é exatamente o que Deus falou para Abraão? Sai da tua casa, sai da tua parentela. Deixa algumas coisas por causa de mim. Deus vai, no caminho do discípulo, nós vamos ser chamados a sacrificar algumas coisas por causa da vontade de Deus, por obediência a Deus. Será que nós estamos preparados para isso? Em tempos como os que nós estamos vivendo, é muito possível que nós tenhamos que sacrificar, talvez a nossa reputação até, perante a sociedade, determinadas situações. Nós vamos ter que dizer, não, isso eu não me envolvo. Até onde nós vamos? Na nossa forma de viver na sociedade, quando ela começar a contrastar com a vida que Deus quer para nós. Muitos aqui que são mais velhos um pouco se lembram que há 20, 30 anos era um pouco mais difícil ser cristão. Havia bem mais embate. Aí nós entramos numa fase da sociedade onde ser cristão era modinha. É ou não é? Ser evangélico virou meio moda. Todo mundo se converte hoje em dia. Dura uns 2, 3 anos, depois desconverte de novo. Faz um estrago. E agora nós estamos começando a viver um tempo confuso, que não sabe nem o que é bom e o que é ruim. Se é bom isso, se não é bom isso. Porque tem muita confusão até mesmo dentro dos meios evangélicos e cristãos. Muito, muito embate. E se liga com outros assuntos que não vêm ao caso. Mas e amanhã? Porque o que importa é o nosso caminho de discípulo. Quando eu for questionado, quando eu for confrontado, quais são os sacrifícios que eu vou estar disposto a fazer para que eu continue na minha caminhada com Deus, sem pegar atalhos, sem sair do rumo, sem perder esse coração de peregrino, de estrangeiro. Porque, gente, se a gente ficar muito confortável com a forma da vida ser hoje, e nada nos desafia, quando confrontado com o reino de Deus, tem uma coisa errada. Nossos valores são diferentes. A nossa pátria é diferente. Nossos sonhos têm que ser diferentes. A nossa forma de relacionarmos com as pessoas tem que ser diferente. O sacrifício é algo exigido, é o desapego, é a repriorização da nossa vida. Paulo diz em Romanos 12 que nós temos que oferecer voluntariamente preciso oferecer a minha vida como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Não é sacrifício morto, não. Depois que eu morrer, é vivo, é enquanto eu estou vivo. Sou eu que ofereço a minha vida para Deus e decido viver por ela. Os sacrifícios estavam ligados à atitude de adoração. Portanto, o caminho do discípulo é também um caminho de fé e um caminho de adoração, onde você é o sacrifício. Deus fez o sacrifício no seu Filho para que você tivesse vida com Ele. Agora você voluntariamente se faz sacrifício. Não é para herdar a vida eterna, não é para agradar a Deus. Deus não vai amar mais você, nem vai amar menos se você não fizer. Deus apenas o ama. Mas há um convite para que a gente viva uma vida sacrificial por causa do reino de Deus e por causa de Deus, para que outros vejam esse sacrifício. E não estou falando aqui de religião, hein, gente? Não estou falando de legalismo, de cumprir regras. Estou falando de uma vida onde Deus, de fato, é o centro. Onde a gente canta tudo, entrego tudo a ti, e isso é verdade. E a gente está entregando continuamente. Nós estamos numa caminhada, né? Cada um de nós, num ponto da sua caminhada, Deus desafia alguns mais, outros menos, mas isso vai... Cada um de nós tem seu caminho com Deus. Mas nós estamos sendo desafiados a crer e a continuar crendo. Então nós temos duas coisas. Deus chama Abraão, Deus chama os discípulos, Ele chama você. Deus vai exigir de nós sacrifícios, vai testar a nossa fé, para o nosso bem, porque Ele quer que nós permaneçamos. Essa é a terceira coisa. Abraão teve experiências significativas com Deus, mas não se esqueça aquilo que a gente sempre fala. A vida dos homens e mulheres de Deus nas Escrituras não era de umas poucas semanas, ou de uns poucos dias, eram de muitos anos. Quantas vezes Deus apareceu a Abraão? Talvez não dê para encher 2 mãos. Quantos anos Abraão viveu? Muitos.
A caminhada de fé é uma caminhada onde nós temos encontros com Deus, nós temos encontros com a sua palavra, nós temos desafios e sacrifícios que nós fazemos na nossa vivência, mas é uma caminhada de permanência. Abraão permaneceu até o fim. Como diz o texto de Hebreus, ele não viu a sua promessa completamente concretizada. Mas o texto diz que ainda assim ele foi considerado justo pela sua fé em Deus. Não por causa do que ele fez, mas porque ele creu antes de qualquer coisa acontecer. Ele creu naquele que foi fiel. Gênesis 25 diz o seguinte. Gênesis é tão no comecinho da Bíblia, né? Gênesis 25, versículo 7, diz assim, vamos ver se é esse mesmo. Abraão viveu 175 anos. Mas ele viveu mais com Deus, entre Isaac e até sua morte, do que talvez muitos de nós vamos viver. Morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Abraão permaneceu fiel a Deus até o fim de sua vida, mesmo sem ver toda a promessa cumprida. Ele não deixou de crer. Ele foi até o fim. O caminho do discípulo é um caminho de fé, do início ao fim. Do momento que Deus chama você, até o momento que Deus leva você. Precisa ser um caminho de fé. E nós vamos ter, nos tempos que virão, nos próximos anos, muito provavelmente ter que exercer fé, ficar com a palavra de Deus, ao invés de ficar com aquilo que nos é dito. Nós vamos ser desafiados, nós vamos ter que fazer sacrifícios. Eu não sei até que ponto os sacrifícios serão, mas nós seremos desafiados. Andar em fé, gente, não é sobre ter todas as respostas. Abraão é o pai da fé e ele não teve todas as respostas. Muitas vezes nós queremos respostas. Ah, se Deus fizer isso, aí eu sigo Ele. Se Deus me mostrar tal coisa, eu faço Ele. O que é que Deus tem te falado que você já sabe? Obedeça, faça como Abraão. Creia, permaneça. Não, o Senhor disse. Mas já passou bastante tempo, Abraão. Você não acha que está na hora de você pensar diferente? Não, não está. Porque fiel é aquele que disse, e eu vou ficar com o que ele disse. Eu não vou permitir que as confusões da vida, as ideias que mudam, as ideologias que vêm, os comportamentos que mudam, as pressões que vêm, né? É assim que você tem que viver sua vida, esses são os alvos para uma pessoa, você precisa ser mais isso, você precisa ser mais aquilo. Tudo aquilo que a sociedade, o mundo nos oferece, nós precisamos filtrar pela palavra de Deus e pela fé que Ele nos deu. Não é sobre encontrar todas as respostas, não é sobre o que acontece ao nosso redor. É sobre o que nós vemos e nós ouvimos de Deus e como nós andamos nisso. A vida de Abraão e a vida dos discípulos são exemplos para nós. Eles ouviram ao Senhor e eles permaneceram numa caminhada com Deus ou com Jesus, cada um deles ali no seu momento, até o fim. Foram perfeitos? Não. Abraão deu cada pisada de bola. Como é que ele é chamado pai da fé? Deus sabe. Ele creu até o fim da sua vida. Romanos 4, 1 a 3 diz que Abraão foi justificado pela sua fé. Nós hoje celebramos aí a reforma, a data da reforma, e um dos pilares da reforma, somente pela fé. A igreja ficou muito viciada em acreditar em salvação através de atos, às vezes até de elementos que você adquiria, de fazer parte de um hall de membros. Eu quero desafiar cada um de nós, nessa manhã, a nós renovarmos esse sentimento. Eu creio em Cristo, eu estou salvo em Cristo, a minha vida agora é pela fé. A vida que eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me salvou. Se você tiver que ficar com uma coisa nessa sua caminhada de fé, essa te basta. Eu creio que Cristo me salvou. Eu creio que Cristo me salvou do pecado e da morte.
Eu creio que Cristo vai me ressuscitar um dia. Como você crê isso? Pela fé. Me prova. Eu não posso. Nem vou tentar. Eu creio. E vou continuar crendo, porque quem disse é fiel. A caminhada de fé nos leva à adoção de filhos. Sermos considerados filhos de Deus, filhas de Deus, herdeiros juntos com Jesus. A nossa herança está guardada em Jesus. Assim como Abraão não viu a promessa, mas ela chegou nos tempos de Israel. O povo e a sua descendência de Abraão, conquistou a terra prometida, ali no sentido concreto da vida. Nós recebemos e temos em Cristo também a herança que Ele recebeu e Ele vai de compartilhar conosco um dia. Nós vivemos por essa herança, por essa fé, por crer nisso que Deus está nos falando. Nós somos filhos de Deus e é pela fé. Não é pelo que você faz. Não tem nada a ver com o que você fez, nem com o que você virá a fazer. Isso é muito importante. Muito importante. Eu creio que Cristo me salvou. Eu não posso te explicar. Eu não posso transferir esse conhecimento, essa experiência. Eu só posso te dizer que eu creio. Ah, mas o mundo agora é assim, nós temos a ciência, nós temos estudos e tal. Eu sei. Tudo bem, isso também é bom, faz parte. Mas eu creio e é pela fé, e vai continuar sendo pela fé. O caminho do discípulo é um caminho de fé, do início ao fim. E é isso que você precisa saber para os tempos que virão. Nosso caminho é um caminho de fé, do início ao fim. Todo momento, a cada novo dia, renovar e exercitar a nossa fé. Eu creio em Jesus. Eu creio que Ele é o Filho de Deus. Eu creio que Deus me guardará. Eu lembrei das palavras de Jesus, João 14, que diz, não se turbe o vosso coração. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Quando as coisas ficarem confusas, quando você lê as notícias e fala, gente, eu não sei o que vai dar isso, está tudo muito confuso. Quando você ficar preocupado com seus filhos, com o futuro dos seus filhos, o futuro dos seus netos, o futuro do mundo, tem gente que fica estressado com isso. Lembre-se que homens e mulheres antes de nós viveram tempos também muito tumultuados, tempos contrários à verdade de Deus, e eles caminharam pela fé. Eles caminharam como peregrinos. Eu tenho coisas para fazer nessa vida, nesse mundo, mas a minha pátria não é daqui. Eu estranho esse mundo desde que eu conheci a Jesus. Esse é um sentimento que você tem que ter. Se você acha tudo muito legal, muito bacana, tem alguma coisa errada. Eu não estou dizendo que não tem coisas para nós fazermos e nós aproveitarmos, muito pelo contrário. Mas, em algum sentido, o mundo nos é estranho. Porque o mundo não deseja a Deus. Porque o mundo não quer ter fé em Deus. O mundo quer ter fé em si mesmo. O mundo quer ter fé no que eles conquistam. É a síndrome do jardim do Éden. Eu decido a minha vontade, não Deus. E se tiver que chegar a Deus, é a síndrome da Torre de Babel. Eu construo o caminho até Deus, não Deus. De certa forma, é a síndrome de Ismael. Eu faço um filho, eu não vou esperar por Deus. E o nosso chamado é para andar em fé, confiando nas promessas que o Senhor fez a cada dia. Preste atenção ao seu chamado, o que Deus te chamou. Saiba que vão ser necessários sacrifícios ao longo da sua caminhada, em muitos sentidos. E pela fé permaneça, como Abraão e os discípulos, até o fim. Muitos dos discípulos foram, na verdade, poucos deles não foram mortos, de uma forma drástica. Não sei se vai chegar a esse ponto para nós, eu creio que não, provavelmente. Mas até onde nós estamos permitindo
que a nossa vida seja direcionada pelos valores do mundo. Até onde nós vamos conseguir. Eu oro para que Deus nos dê sabedoria, na verdade, né? Para saber o que falar, para saber como se comportar. Deus não quer a gente enfiado em briguinha, em confusão desnecessária. De forma alguma. Mas como que a gente se posiciona? Como que a gente ensina nossos filhos? Tudo começa pela fé, crendo em Deus, em primeiro lugar.